Oiê, eu sou Ana Cantu. Oiê, eu sou Ian Costa. E hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com o Ian, que é um fotógrafo de moda e publicidade, com mais de 20 anos no mercado. Não parece, eu sei, porque ele é novinho, mas ele começou cedo. Então ele vai contar pra gente aqui como que foi essa trajetória, como é que ele começou, de onde que surgiu essa ideia, por que ele fotografa. Começa por qual? Como você começou na fotografia? Eu comecei na fotografia basicamente dentro da barriga da minha mãe. Eu sou filho de fotógrafo, meu pai é um fotógrafo de publicidade muito conhecido, chamado Aderi Costa, um cara com mais de 50 anos de carreira. Então eu nasci basicamente perto dos equipamentos, dentro de um set de fotografia. E quando eu tinha uns 13 para 14, talvez até menos, meu pai teve um primeiro estúdio maior, assim. E dali eu fui desenvolvendo, aprendendo, vendo. Na verdade, eu nunca tive uma aula de fotografia, meu pai não é uma pessoa que ensina fotografia. Então foi de ver, de observar, de estar junto. Você é o único filho fotógrafo? Do meu pai, sou o único filho fotógrafo. O único que desviou do caminho. Fui o único. Os outros são normais? Todos normais. Todos normais. Boa Faustão. Tu igual a Faustão. Claro. E por que você fotografa? Cara, eu fotografo muito por isso, na verdade. A gente já teve uma conversa anterior que eu te contei uma outra história que eu vou contar. Na verdade, as pessoas acho que é normal. As pessoas romantizam muito a fotografia. É uma maneira de se expressar, é uma maneira de você se conectar com quem você é, ou de dizer coisas que talvez estejam internalizadas. Muita gente muda de vida, como a Ana, mudou por conta da fotografia e tal. E no meu caso, para mim, foi uma coisa muito natural. E como era o trabalho do meu pai, eu vejo fotografia como um trabalho, como uma maneira de você sair de casa e ser remunerado no final do dia, no final do mês e ganhar dinheiro. É menos romântico, mas não é menos apaixonado. É só uma visão diferente do que a maioria tem para fotografia. Não, e isso é muito legal, né? De você conhecer o porquê de cada um. Não tem certo ou errado, né? Não. Eu demorei muito tempo para descobrir o meu porquê. Na verdade, eu cresci vendo as revistas que tinham lá em casa. Então tinha revista com as propagandas da Benetton. Maravilhosas. Continuam maravilhosas até hoje, mas... Sim, e que naquela época já era uns... Eu imagino assim, eu era criança, mas devia ser bem polêmico, né? Porque ainda são imagens polêmicas hoje, ainda mais nos dias de hoje. E aqui eu fazia coleção daquilo, sabe lá Deus por quê. E eu lembro que eu falava pra minha mãe que eu ia ser fotógrafa quando eu crescesse, e ela falava que isso não dava dinheiro, que isso não era profissão, né? Porque eu tinha que buscar uma profissão. Talvez por isso eu tenha levado tanto tempo pra migrar, né? É exatamente o oposto da minha casa. É, o oposto sempre da foi casa. uma profissão. Depois disso que eu te contei, então, eu passei a minha infância e início da vida adolescente, e adolescente como assistente do meu pai. E meu pai construiu esse primeiro estúdio dele, que era maior do que o que ele precisava no dia a dia, então ele começou a sublocar para outros fotógrafos para trabalhos. E aí eu comecei a fazer assistência pontuais para fotógrafos sempre na área de publicidade, mais na área de publicidade. E depois minha mãe se casou com um outro fotógrafo, que chamava Lívio Campos, chama-se Lívio Campos, que é um fotógrafo de música, de teatro, de show, muito famoso, um dos mais consagrados fotógrafos de show do Brasil. Então eu vivi nesse meio, por isso para mim é uma profissão. Assim, eu sempre vi como uma maneira que a pessoa, como um trabalho, não como uma expressão artística, não que não fosse. Eu consigo entender e sei, me expresso artisticamente com fotografia, mas é uma visão mais da labuta, do dia a dia mesmo, do estúdio, que é um pouco diferente dos outros tipos de fotografia, que tem uma rotina, todo dia você tem que abrir aquele lugar, limpar, organizar os equipamentos. Todo fotógrafo tem isso, mas no estúdio isso vira de uma maneira um pouco maior, um pouco mais dura, vamos dizer assim. Você tem realmente uma rotina mais dura dentro de um estúdio do que um cara que tem as bolsas em casa e sai para fazer um evento. Ele só carrega as baterias, confere. Isso na época
peguei filme, Polaroid, tudo isso. Então você sai ali naquele dia, carregou um dia antes, conferiu o equipamento, limpou e foi. Não, no estúdio todo dia você tem que ir limpar o estúdio, o banheiro, conferir a sala de equipamentos, conferir se o fundo está branco, pintado, o ciclorama e aí várias outras coisas. Por isso uma profissão, e não exatamente uma paixão, como todo mundo vê. Você acha que quem começa trabalhando com estúdio, com assistência, consegue trabalhar com qualquer área da fotografia? Não, eu acho que também não. Você pode começar a migrar. Eu acho que a fotografia de estúdio é uma fotografia mais técnica, ela tem mais contas a serem feitas, diferente, não sei se técnica, falar de técnicas talvez seja. Fotografia de casamento é super técnica e fotografia de evento é super técnica, mas ela tem a fotografia comercial, que vende produto, ela é uma fotografia um pouco mais complicada, ela demora mais, ela é mais lenta, ela é menos dinâmica do que as outras. É muito teste, erros e acertos até você chegar no resultado esperado. Normalmente a pessoa não está comprando a sua ideia, ela te apresenta uma ideia e você tem que realizar aquela ideia que ela teve na cabeça dela. Você tem um layout que você tem que aquele cara que te apresentou o layout não faz a menor ideia de como chegar naquele resultado, e você é a pessoa que vai resolver fotograficamente como chegar no resultado para a lata do refrigerante, tá brilhante, bonita e flutuando no ar, por exemplo, sei lá. É um cara que resolve problema. É um cara que resolve problema. E é um cara, ao contrário do fotógrafo de casamento, que as mulheres vão, olham os álbuns do cara e falam, eu quero esse estilo. O fotógrafo de publicidade, ele não tem exatamente um estilo definido, ele tem que cumprir o estilo que cobraram dele antes, que ele foi contratado para fazer. É um generalista. É um generalista, por isso talvez mais técnico, como eu quis dizer técnico, não que não use. Você tem que ter mais inputs técnicos para poder conseguir realizar aquilo com maestria. Eu sempre vi como o cara de estúdio, o cara, além de ser mais técnico, como se fosse um MacGyver, né? Porque é o cara que cria a luz do nada, não tem luz, né? Então ele tá com uma caixa branca ali ou uma caixa preta, dependendo do formato que ele colocou o estúdio, e ele vai começar a inserir uma luz, 2, 3, aí... A gente tem um amigo em comum que é o MacGyver da fotografia, Tony Genérico. Tony Genérico, né? Quando você falou MacGyver, é um cara que é MacGyver da fotografia. Procurem, Tony Genérico. Tony Genérico, O maravilhoso. Homem do Splash. O Homem do Splash, Assisti uma palestra dele ano passado no Lampião. E eu chamo de fofinho, gente, só pra explicar, eu chamo de fofinho todo mundo que eu adoro, assim, que eu gosto, que eu admiro. Não que ele seja fofinho, tá? Ele é fofinho porque ele já é um cara com muita experiência e que, se vocês forem olhar o trabalho dele na internet, vão ver que a maioria das propagandas que vocês já viram de Splash foram feitas com ele. Splash é quando a água espirra café, leite, refrigerante, cerveja. Iogurte, né? Tudo que pode espirrar, tinta. Tudo que você pensar que pode espirrar, o Tony Genérico é um... É um mestre. O Tony Genérico é um amigo do meu pai, por isso que a Ana conheceu como professor e eu conheci o estúdio dele em Nova York em 91. Eu fui com meu pai, a gente foi até comprar equipamento em Nova York essa vez. E esse cara, ele tem todos os acessórios, apetrechos, colinhas, coisas que o MacGyver teria para fazer fotografia. O Tony Genérico foi presidente da Abrafoto, Associação Brasileira de Fotógrafos. É um professor Pardal também, né? Porque ele conta na palestra que ele cria as coisas do nada, né? Para poder gerar aqueles efeitos do splash que não são fáceis de executar. E o Ian estava falando de tinta, ele mostrou um trabalho para mim que ele fez com tinta, não lembro qual era a marca, mas que ele teve que alugar um estúdio com um equipamento muito mais poderoso e colocar o estúdio todo revertido com plástico, né, para proteger os equipamentos, que era uma coisa de louco, assim. Então é um investimento pesado, não é um trabalho fácil. Um trabalho de estúdio, como você estava falando, é um trabalho exatamente isso. Por isso MacGyver até e tal. Você precisa estar preparado, como contei, para todos os inputs e para tudo que possa acontecer. Hoje você faz uma pessoa dentro da água, amanhã você faz um splash, depois de amanhã você faz uma modelo vestindo roupa e no dia seguinte tem um cavalo dentro do seu estúdio. Então, assim, você tem que ter, quanto mais preparado, com mais equipamentos, mais acessórios, mais técnica e sabedoria você tiver,
melhor você vai estar apto para resolver os problemas que o mercado te coloca. E para fechar aqui, que dica que você daria para quem quer entrar nesse mercado, que é um mercado que todo mundo diz que é difícil de acessar? Que caminho que a pessoa... Mercado publicitário, fotografia publicitária. Exatamente. Não tendo um pai fotógrafo para fazer estágio, como é que o cara... Assistência de fotografia. É assim que você entra nesse mercado. Porque você tem que assistir muitas vezes, tem todo um... Como é que eu vou dizer? Tem toda uma maneira de se portar dentro de um estúdio, são coisas que não são tão simples. Igual um estúdio de televisão, que você tem que começar ali como cabo-man, de repente talvez você vá para a câmera, ou para produção, e depois... Igual o teatro também, que o cara começa com contra-regra e dali ele vai subindo, uma hora ele vira iluminador, depois ele pode... Se ele fosse ator, ele vai acabar caindo lá na frente do palco para fazer uma ponta, uma ajuda, alguma coisa. Na fotografia, acho que de publicidade é a mesma coisa. Você tem que procurar talvez um fotógrafo publicitário e tentar um estágio. Só que são muito poucos e muito difícil. Então, um segundo caminho seria clicar muito, ganhar esses inputs todos em outras áreas de fotografia que existem, que são de estúdio. Por exemplo, você tem muito newborn, você tem muito book de 15 anos, foto de modelo, ensaio sensual, onde você controle a luz, onde você misture luz do dia com flash, principalmente controlar flash, que é uma coisa para, basicamente, fotografia publicitária usa-se muito flash, o meio mais comum de iluminação, você usa luz contínua também, e aí tem milhões de tipos de luz contínuas e flashes e tal, mas a mistura das luzes, você conseguir iluminar tanto com flash quanto com a luz natural ao mesmo tempo, ou tanto com a luz contínua quanto com flash, ou só com flash, mas várias cabeças de flash, ou seja, você tem que ter um input de mais áreas, um investimento maior em equipamento, e que normalmente são câmeras com mais megapixels, que são mais caras, né, ou com profundidade, né, ou câmeras de médio formato, que são câmeras mais caras, são câmeras que começam em $10 mil uma câmera. Então, assim, mas você pode fazer com o celular, não é que você não vai conseguir fazer. Você tem que aprender a fazer com o seu celular, depois com a sua câmera de entrada, depois com a sua... Exatamente, bastante estudo e ser simpático, conseguir clientes. Eu acho que também, às vezes você não é um grande fotógrafo, mas você está na hora certa, no lugar certo, e aquela experiência ali talvez te enriqueça bastante e sirva para o teu cliente naquele momento. Então também não é um bicho... Estou contando aqui como uma coisa muito complicada, mas estar no lugar certo, na hora certa e preparado é o principal, sendo assistente ou fotógrafo. Eu acho que uma dica que vale também é a galera ter paciência, né? Porque às vezes você vê, ele tem mais de 20 anos de carreira, não é da noite pro dia, não acordo e falo, então, hoje vou ser fotógrafo, né? Não é simples assim. Mas se você estudar, se você for resiliente, se você correr atrás, eu acho que você consegue. Ian, obrigada. Estou feliz, meu primeiro entrevistado do canal. Estou feliz também. Valeu pela troca. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela presença. Lembra de marcar o sininho, se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima. Clica aí, clica.